Por... O Rabino Eliyahu tocou no ponto fundamental. A Torá é certeira, mas por que algumas coisas ficaram meio esquisitas, né, no Novo Testamento? Parece que não foi cumprido. Veja, a própria Torá, há uma passagem do Eterno falando que ele poderia ocultar o seu rosto. É um conceito chamado de ocultação, que é até um tema do livro de Esther, a ocultação. E vários rabinos, como o Arizal, que eu até citei aqui, fala do Mashiach vindo, não sendo reconhecido, e ele fica oculto. O Rabino Menahem Brodo do Rabad também cita várias fontes. Ele escreve, depois ele bota no rodapé todas as fontes de que ele tirou. Ele cita várias fontes rabínicas dizendo que o Messias vem e ele encontra descrença, palavras do Rabino Menahem Brodo. Há fonte no sentido de que o Messias vem e ele encontra descrença no povo de Israel. Ou seja... existe um midrash, né, chamado Mistérios de Shimon Bar Yochai, que também cita, eu não estou usando só o midrash isolado, porque eu vou citando vários, para mostrar que são várias opiniões, e esse midrash também fala de um Mashiach, fala o seguinte, esse midrash, quando o Mashiach vier, o povo de Israel vai querer apedrejá-lo, fazendo uma alusão, lembra quando Moshe tentam apedrejá-lo também? Ou seja, fazendo um comparativo e fala que ele vai ser repudiado. De onde essas fontes estão tirando essa ideia? No fundo, é sempre de Isaías 53, ok? De uma certa forma o Messias sendo repudiado. Então, de fato, realmente existem algumas coisas, eu concordo com o irmão Eliyahu, que, digamos assim, a bola não ficou redonda, até porque a Torá tem 70 faces. Há muitos mistérios, né? Existe um rabino que não crê em Yeshua, chamado Avraham Feld, que ele não crê em Yeshua, e ele escreveu um livro chamado traduzindo já, Segredos Judaicos do Novo Testamento. Segredos Judaicos do Novo Testamento. Só que ele não crê em Yeshua como Messias, mas ele diz o seguinte, olha, o Novo Testamento tinha várias tradições judaicas verdadeiras que eles pegaram e compilaram ali, e daí ele comenta várias tradições judaicas e ele aborda até essa questão assim de que a bola não fica redonda, mas que isso vai ocorrer. De acordo com o Novo Testamento, um dos propósitos, né, dessa ocultação foi o seguinte, que há profecias dizendo que na era messiânica os gentios em massa vão adorar o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E de acordo com Shaul, né, Paulo, ele diz que a maioria de Israel rejeitou Yeshua, para quê? Para que houvesse uma porta para os gentios. Ou seja, o judeu já acreditava no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, mas Deus estava, na carta de Romanos, ele fala que Deus estava abrindo uma porta para que os gentios cultuassem o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E, de fato, ele até chama isso de sodo, isso é um mistério. O mistério é você ganhar as nações para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que de fato isso ocorre. Nós temos milhões, bilhões de cristãos no mundo. Claro, há o mau cristão, há o cristão que é da boca para fora, mas realmente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele foi levado a todas as nações por conta de Yeshua. Isso é um fato. Uma profecia messiânica que o Messias tem que ser reconhecido nas nações. O único rabino, né, e com todo o respeito ao Rabino Akiva, né, até outros, mas, por exemplo, você vai chegar, né, na Indonésia, quem foi o Rabino Akiva, perguntando uma ilha, ninguém sabe quem é. E Jesus todo mundo sabe, ou seja, de fato, o nome dele foi propagado. Claro que o cristianismo, e aí eu concordo com o irmão Eliyahu, muita gente me pergunta às vezes assim, por que judeu não aceita Jesus? Eu falo assim, por conta do cristianismo. Porque fato é que criou-se um sistema religioso com Constantino, eu concordo, criou-se um sistema pagão, adoração à Virgem Maria, aos santos, criou-se um sistema extremamente pagão e lucrativo que, de fato, deturpou as suas palavras. E o Avraham Feld, esse rabino ortodoxo, ele até fala isso, né? De um sistema criado, mas que cometeu perversidades, ok? De fato, cometeu perversidades. Agora, tudo está no controle do Eterno. Existem coisas que são mistérios, né? Realmente. Quanto à genealogia, nós cremos que, e isso está até nesse livro que eu te presenteei, a genealogia de Mateus e de Lucas, elas são diferentes,
São diferentes, sim. Só que a genealogia de Mateus é a genealogia paterna e a genealogia de Lucas é a genealogia materna. Mateus paterna e a de Lucas materna. E aí vem aquela pergunta muito boa. Poxa, mas por que colocar uma genealogia paterna se, de acordo com o Novo Testamento, ela era virgem e engravidou? Engravidou. E a profecia fala que o Messias tem que vir da semente de Davi, ok? Da semente de Davi. Eu até explico do livro, veja, existe um professor em Israel da Universidade de Bar-Ilan chamado Hananel Mack, que ele escreveu um livro sobre Moshe Darshan, que foi o Rabino de Rashi, o grande comentarista. E eu fiquei até assombrado quando eu li isso, que ele diz o seguinte: o Rabino de Rashi, esse grande comentarista, diz que quando o Mashiach vier, ele não teria um pai humano. Mas as profecias dizem que ele tem que ter um pai humano. Então o Novo Testamento supostamente está errado. Qual é a nossa explicação? Eu entendo o seguinte: o nascimento virginal não pressupõe que não haja uma participação do pai. E eu vou explicar isso em um termo moderno, claro que não é bíblico, para entender. Como se fosse uma inseminação artificial sobrenatural, ok? O que é uma inseminação? Você tira um sêmen do homem e você coloca o sêmen na mulher, ou seja, não estou dizendo que foi feito isso, mas eu estou dizendo o seguinte, que Yeshua, ele tinha o DNA do pai. Tinha um pouco do pai. Exatamente, ele tinha o DNA do pai. Entendi. Porque, olha só, Yeshua foi um homem. Mas a lógica, só para entender, porque eu quero entender mesmo, a lógica aqui do DNA do pai seria no aspecto espiritual? O quê? Não, veja, nós seres humanos temos cromossomos do pai e da mãe. Sim. Se alguém não tiver do pai, você é um ET. Sim, você vai ser um ET. Então, na verdade, se Jesus foi um ser humano, que ele veio como homem, né? Eu falei, o espírito dele é divino, mas se ele veio como homem, ele necessariamente tinha que ter um DNA do pai. Porque senão ele seria um extraterrestre, ele seria outra coisa. Então, Deus fez o quê? Um milagre. O nascimento virginal não entraria em contradição de ter essa constituição. Sim. E essa constituição. E quanto ao nascimento virginal, né, algumas pessoas pensam, poxa, mas isso teria alguma base? O segundo livro de Enoque fala, e isso é muito interessante, que não é um livro bíblico, mas retrata uma tradição antiga, que o personagem da Bíblia, Melquisedeque, nasceu de uma virgem. Mas é um livro... Sim, apócrifo. Ou seja, que Melquisedeque nasceu de uma virgem. O professor Moshe Idel, de Kabbalah, da Universidade Hebraica de Jerusalém, o livro dele é Ben, Filho. Ele cita umas fontes cabalistas que eu fiquei até impressionado quando li isso há anos atrás. Depois eu queria entender também o Kabbalah na visão dos dois, qual é a diferença e o que é exatamente. Ok. Mas esse professor Moshe Idel, da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele cita fontes cabalistas de nascimento virginal do Mashiach. Ele cita um texto ortodoxo da Kabbalah, dizendo que haveria uma mulher justa e que Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, adentraria pela boca dela. Esse quem é? Moshe Idel, professor da universidade. É um livro chamado Ben, Filho. Sim. Tratando sobre o conceito de filho no judaísmo. Então ele fala que há uma virgem que... e ele pega agora eu me esqueci qual o livro bíblico, mas ele pega um texto bíblico, não Isaías 7,14, ele pega um texto de virgem do Tanar. Quer dizer, não é ele está citando o texto da Kabbalah, pegando virgem e dizendo que o Messias, o Espírito Santo, adentraria na boca dela e teria uma concepção. Isso pode parecer estranho, mas Alfred Adersheim foi um judeu erudito que passou a crer em Yeshua. Ele escreveu um negócio que eu acho muito interessante. Ele diz o seguinte: o Messias é uma maximização de alguns fatos. Então, por exemplo, todos os patriarcas tiveram nascimentos sobrenaturais. Todos. Né? Isaac, Jacó... Todos eles tiveram nascimentos sobrenaturais. O Alfred Adersheim diz o seguinte: o Messias, ele é uma maximização do que ocorreu com os patriarcas. Isaac nasceu sobrenaturalmente, Jacó nasceu, todos nasceram. Então ele diz o seguinte:
o que o Eterno fez? Ele pegou o conceito da Torá de alguém nasce de uma forma sobrenatural e você maximiza, porque é Mashiach. Se é Mashiach, tem que haver uma maximização. Então, o nascimento virginal seria essa maximização de um conceito da Torá. David Flusser, que foi professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, uma vez ele fez uma palestra na Finlândia, e ele era ortodoxo, ele não acreditava em Jesus como Messias. Perguntaram para ele o seguinte: poxa, o nascimento virginal contraria alguma coisa do judaísmo? Ele falou: não contraria, porque houve vários nascimentos sobrenaturais. O Mashiach é exatamente esse conceito de você maximizar isso, ok? Quanto ao Rabino Yitzhak Kaduri, o Rabino Yitzhak Kaduri, essa história, né, que esse rabino aceitou Yeshua ou não, era um bilhete, né? É um bilhete codificado, que ele teve várias revelações do Mashiach antes de morrer, e ele disse: olha, eu vou deixar um bilhetinho codificado, 1 ano depois da minha morte, vocês podem ali pegar o bilhete e divulgar. De forma codificada, apareceria o nome Yehoshua, que tem a ver com Yeshua, então alguns falaram que seria Jesus que ele aceitou. Eu não gosto muito de sensacionalismo, concordo com o irmão Eliarro, vários... né? Então, só para entender, tá? Esse rabino era um rabino mais prestigiado, ok? Seria a mesma coisa pegar o mega pastor aqui do Brasil, que eu nem sei quem é, e se ele falasse uma coisa bombástica. Então, esse rabino super conceituado, ele deixa uma mensagem codificada que aparece o nome provável de Yeshua como Messias. Várias pessoas, até do mundo evangélico, fizeram algo para dar like, que eu não gosto, que é fazer sensacionalismo, entendeu? Rabino Yitzhak Kaduri aceitou Jesus, aí você ganha milhões. Eu não trabalho com isso, nunca fiz vídeo, é algo insensato. Agora, algo que é fato, agora eu vou falar um fato, aí se a pessoa está falando a verdade ou não, já é outra coisa, mas é um fato que há um ortodoxo de Israel chamado Zev Porat, que cresceu em Bnei Brak. Bnei Brak é o polo do judeu ortodoxo, que ele, família de rabinos, etc., ele crê em Yeshua e ele fica conversando com ortodoxos. E uma vez ele fez um vídeo que está até no YouTube, que ele chegou para um ortodoxo e falou o seguinte: olha, Yeshua é o Messias, etc. Começou a falar que Yeshua era o Messias e de repente o ortodoxo, que era rabino, falou: eu creio que Yeshua é o Messias. Ele tomou um susto, seria a mesma coisa se você chegasse aqui no programa: gente, eu vou confessar aqui. Ele tomou um susto. E ele falou: por que você crê que Yeshua é o Messias? E esse rabino falou o seguinte: olha, eu estudei com Yitzhak Kaduri e ele disse que Yeshua é o Messias. Ok? Eu não tenho como atestar, isso está gravado. E daí, o que ele fez? Ele falou: há outros rabinos que creem em Yeshua por conta disso. Isso foi publicado em Israel, vídeos no YouTube, ok? Veja, eu não tenho... As pessoas estão testemunhando esse fato, ok? Não serei sensacionalista de usar isso para ganhar like. Agora é a prova cabal, é a cesta de 3 pontos. Mas, independentemente de qualquer coisa, fato existem judeus ortodoxos que creem em Yeshua, ok? Por várias e várias razões, ok? E por fim, 2 argumentos agora rapidinho, né? A questão de 25 de dezembro, que todos os pagãos nasceram em 25 de dezembro, isso daí tem muita informação falsa na internet. O pessoal pega uma lista de deuses, informação falsa. A única informação verdadeira, o que o pessoal pega? Características do paganismo e faz uma comparação. Só que eu já vi muita gente pegando o código de Hammurabi, falando: a Torá copiou. O código de Ur-Nammu, Moisés copiou. Então, isso é algo perigoso, porque isso pode... muita gente contesta a Torá dizendo que é cópia. Então, assim, não tem deuses pagãos com todas as características. Aquela coisa também de Moisés, um cesto, ser pego pelo... Tem outras histórias também disso, do príncipe ter pego o dilúvio, ser criado o dilúvio. O dilúvio em Enumelish, que é um mito da Babilônia, né? A única coisa que realmente existe, isso existe mesmo, é o nascimento virginal de Mitra. Que é um paralelo, sim.
Mas o professor Yamuse, que é um japonês especialista em mitraísmo, ele falou o seguinte, olha, essa crença, ele nem é messiânico, não é nada, mas ele falou, essa crença de nascimento virginal surgiu no 4º século, que eles copiaram do cristianismo para dar uma levantada em Mitra. E a gente teve aqui